Sou a doutora Jéssica Romano e hoje farei uma apresentação a respeito de avaliação e preparo pré-anestésico. Primeiro, o consultório de avaliação pré-anestésica. A avaliação pré-anestésica ela tem como objetivo principal reduzir os efeitos adversos, diminuir a mortalidade associada à cirurgia ou com procedimento terapêutico ou diagnóstico, aumentar a qualidade, reduzir os custos do atendimento pré-operatório, possibilitar ao paciente a recuperação de suas funções no ritmo adequado. Na avaliação pré-anestésica, nós temos algumas recomendações que trouxemos para essa apresentação, principalmente da Força Tarefa da ASA e da Sociedade Europeia de Anestesiologia. Esses autores, eles concluíram que não há uma evidência relevante na literatura quanto ao intervalo de tempo adequado entre o atendimento do paciente no consultório de APA e o procedimento a ser realizado sob anestesia. Entretanto, eles propuseram que a gravidade da doença, a invasividade do procedimento são fatores determinantes para definir esse intervalo de tempo. Sendo assim, o APA é considerado obrigatório em cirurgias eletivas e sempre que possível nas emergências e urgências. Pacientes portadores de doenças graves, o APA deve ser realizado antes do dia do procedimento. Pacientes portadores de doenças não graves, procedimento pouco ou não invasivo, o APA ele pode ser feito antes ou no dia do procedimento. Quanto à resolução do CFM a respeito do ato anestésico, ele diz que o médico que realizar o APA pode ou não ser o mesmo médico que vai administrar anestesia para o paciente. Em relação ao consultório de avaliação pré-anestésica, essa avaliação pré-anestésica ela é mais abrangente, envolve a história clínica, o exame físico do paciente, a avaliação da condição emocional desse paciente, as medicações em uso e exames pré-operatórios. É importante lembrar que quando faz-se a avaliação pré-anestésica, é preciso formular perguntas de linguagem compreensível para o paciente. Por exemplo, perguntar se o paciente tem dispneia pode resultar numa resposta negativa por desconhecimento do significado da palavra ou vergonha do paciente dizer que não sabe o que significa. E aí nós teremos falha na nossa avaliação. Então, sempre ser o mais simples e coeso possível nessa avaliação. História clínica. Nós vamos avaliar comorbidades atuais e anteriores, fatores de risco, anestesias anteriores, avaliar se esse paciente teve alguma intercorrência, por exemplo, vômitos e náusea no pós-operatório, o uso de medicação, terapias alternativas, como por exemplo o uso de fitoterápicos, uso, abuso de outras substâncias listas e ilícitas, antecedentes pessoais e familiares, e aí vamos avaliar se esse paciente tem risco de uma hipertermia maligna. E naquelas pacientes em idade fértil, avaliar também a data da última menstruação. Em relação aos fatores de risco, alguns fatores de riscos principais, por exemplo, o tabagismo, sempre conversar sobre os riscos associados ao tabagismo, a vantagem de parar de fumar, estimular o paciente que ele tenha essa interrupção, cessar pelo menos de 3 a 4 semanas antes do procedimento. Drogas e álcool. No Brasil, as drogas mais usadas são maconha, solventes, benzodiazepínicos, orexígeno, estimulantes e cocaína. Em relação à história atual ou antiga de alergia, abro um parêntese para falar aqui da alergia ao derivado do látex. Especialmente aqueles pacientes que são previamente atópicos, têm história de alergia a alimentares, por exemplo, banana, kiwi, abacaxi, batata, frutas secas. Esses pacientes podem ter reação cruzada e fazer reação a látex. E, importante, que se o paciente for sabidamente alérgico ao látex, toda a equipe que terá contato com o paciente deve ser alertada para que todo o material derivado do látex seja substituído no centro cirúrgico, na RPA, na enfermaria e na UTI, se for o caso dele ser transferido para lá. E esse paciente ele deve ser a primeira cirurgia do dia deve ser dele. Outros itens que deve ser anotado numa avaliação pré-anestésica é sobre redução e perda da acuidade visual
e da audição, que vão interferir nas informações que o paciente vai dar. Às vezes a gente acha que o paciente não está entendendo o que nós estamos perguntando, que ele está confuso, e na verdade ele tem um déficit auditivo. Na história clínica, deve-se estimar a condição cardiorrespiratória, que é considerada preditor da evolução pós-operatória. Isso pode ser feito por meio da avaliação da capacidade funcional ou atividade física, que é quantificada em termos de equivalentes metabólicos consumidos nas tarefas, os quais estão associados ao consumo de oxigênio gastos nessas atividades. Portanto, são feitas algumas perguntas sobre a capacidade ou não do paciente de realizar certas tarefas. Como vocês estão vendo aqui, nós temos o número de METs e o que é o equivalente, se ele consegue se alimentar sozinho, se ele consegue varrer a garagem, correr, nadar, e ele vai ser quantificado. É interessante que nós temos calculadores para estimar esse MET. Eu trouxe aqui essa DASE, que é uma calculadora bem interessante. Tem o link aqui para vocês acessarem. E vocês vão fazer a pergunta, anotar aqui a resposta do paciente e no final ele vai te dar o match. Em relação ao exame físico, ele deve conter sinais vitais, avaliação da permeabilidade da via aérea e exame cardiopulmonar. Em relação à aferição da pressão arterial, ela deve ser medida em ambiente calmo, com temperatura agradável, aparelho de PA calibrado. A gente sabe que no ambulatório pré-anestésico nem sempre nós temos as condições ideais. Às vezes o ambiente está muito quente, está insalubre, o paciente chegou atrasado, ele acabou de chegar. Então, isso vai interferir na aferição da PA. Tudo certo para aferir a PA. Se essa PA estiver maior que 140/90, é preciso realizar uma segunda medida, deixar o paciente mais 3, 5 minutos, medir novamente, e aí você vai sempre considerar a pressão arterial mais baixa. Numa PA entre 140/90 a 179/109, a gente vai classificar esse paciente na hipertensão grau 1, grau 2, vai encaminhar o paciente para a compensação clínica sem necessariamente suspender o procedimento. Entretanto, se a PA for maior ou igual a 180/110, esse paciente é considerado hipertenso grave. Deve-se suspender o procedimento e encaminhar imediatamente para a compensação clínica ou tratamento. Em relação à avaliação da permeabilidade da via aérea, a principal causa de mortalidade nesse período pré-operatório é a falha na manutenção da via aérea. Existem diferentes estratégias propostas para identificar o paciente com possível dificuldade para intubação. Não vamos detalhar isso, até porque vai ter uma aula sobre avaliação da via aérea, mas vamos dar uma prévia do que se deve avaliar no ambulatório de avaliação pré-anestésica. Nesses testes de previsibilidade de intubação difícil, nós temos, mais comumente conhecido, o Mallampati modificado, a distância externamento, distância interincisivos durante a protusão voluntária, grau de mobilidade atlanto-occipital, forma do palato, se é muito arqueado, muito estreito, e a largura do pescoço. No teste de Mallampati, ele é um teste que deve ser realizado com o paciente sentado, com o pescoço em posição normal, perpendicular ao chão, boca em abertura total e língua em protusão máxima. O que é importante saber? Ao identificar a classe 3 e classe 4, eles são suscetíveis de via aérea difícil. Isso deve estar anotado na avaliação pré-anestésica, porque o anestesista que vai fazer essa anestesia do paciente tem que estar preparado para essa via aérea difícil, com os materiais adequados, tudo certo, fibroscópio, seja um dispositivo supraglótico, entre outros, o material da mochila de via aérea difícil, para que não haja grandes intercorrências. Temos aqui mais duas medidas, que é a distância de externamento e tiro mentoniano. Com o paciente sentado, pescoço em extensão máxima, boca fechada, mede-se a distância entre a borda superior do externo e do queixo. A distância igual ou menor a 12,5 cm é sugestiva de intubação difícil. A avaliação tiro-mentoniana, também conhecida como teste de Patil, mede a distância entre a borda inferior do mento até a borda superior da cartilagem tireoide
e ele deve ser avaliado com o paciente preferencialmente sentado, com a cabeça estendida e de boca fechada. Se essa distância for menor que 6 centímetros, o eixo laríngeo faz um ângulo mais agudo com o eixo faríngeo e torna mais difícil de atingir o alinhamento. Além disso, pode haver um menor espaço para deslocar a língua, também é um preditor de via aérea difícil. Tem outros testes de previsibilidade de intubação difícil. A avaliação da protusão mandibular, ela é importante para certificar que existe uma mobilidade de articulação temporomandibular e, consequentemente, a possibilidade de deslocamento anterior da mandíbula durante a laringoscopia. A inabilidade de realizar o teste da mordida do lábio superior parece predizer uma laringoscopia pior. A avaliação da extensão livre da cabeça e do pescoço comprova a possibilidade de assumir uma posição olfativa, que é o ideal para alinhar os eixos. No caso de suspeita de traumatismo raquimedular, essa manobra ela é contraindicada. Eu trouxe aqui uma alteração bem interessante de se avaliar, que é o sinal da prece, muito comum em pacientes diabéticos. O sinal positivo pode ser identificado quando o paciente não consegue aproximar as superfícies palmares da articulação falangiana das mãos quando pressionado uma contra a outra. Esse sinal representa uma possível imobilidade da coluna cervical e alteração grave da extensão da cabeça e pescoço. Sempre importante avaliar a condição emocional do paciente. É sabido que durante uma cirurgia, o que o paciente sente mais medo é da anestesia. Então, os pacientes experimentam angústia nesse período pré-operatório, ansiedade, a depressão no pré-operatório, eles podem levar ao aumento do consumo dos anestésicos e da demanda por analgésico no pós-operatório. Parece haver uma influência significativa sobre o sistema imunológico no desenvolvimento das infecções. Então, o anestesista deve estar atento à condição emocional do paciente e priorizar isso. No final da avaliação, perguntar ao paciente se ele tem alguma dúvida, se ele quer perguntar como é que vai ser a anestesia, avaliar a condição emocional. O paciente que tem conhecimento do que vai acontecer é um paciente mais calmo, um paciente que vai ter uma evolução muito melhor. Em relação aos medicamentos em uso, pacientes que usam medicações contínuas devem ser avaliados criteriosamente para a decisão de manutenção ou interrupção das mesmas no período pré-procedimento anestésico. A orientação de se manter as medicações de uso contínuo vale para a maioria dos fármacos, devendo-se notar as doses e horários de administração e verificar possíveis interações com agentes anestésicos. Antiarrítmicos, antihipertensivos, beta-bloqueadores, digitálicos, estatinas, diuréticos, não se deve suspender. Abro um parêntese aqui para falar do beta-bloqueador. Ele nem deve ser suspenso e nem deve ser iniciado nesse período. IECA e bloqueadores de angiotensina. Quando continuados até o dia da cirurgia, eles estão muito mais associados a quadro de hipotensão arterial mais grave no intraoperatório e apresenta uma resposta inadequada à hidratação, aos nossos vasos constritores, como a efedrina. Então, é preciso pesar. Será que esse paciente que eu vou anestesiar é um paciente que é instável do ponto de vista cardiovascular? Ele não tolera a hipotensão? Então, o ideal seria suspender entre 12 e 24 horas antes da cirurgia e reintroduzir a medicação assim que possível. Hipoglicemiantes. Na literatura mundial, é um tema extremamente controverso, tá? A Sociedade de Anestesia Ambulatorial, ela orienta a suspensão do hipoglicemiante orais no dia da cirurgia até que a alimentação seja restabelecida. NHS fala que os hipoglicemiantes devem ser mantidos até a véspera da cirurgia. A Sociedade Brasileira pede para suspender entre 48 e 72 horas, iniciar o esquema de insulina. Em relação à metformina, também é um tema controverso, porque muito antes se imaginava que a metformina estivesse associada a um risco maior de acidose lática, sabe que não há evidências clínicas em relação a isso. Entretanto, ela deve ser suspendida entre 24 e 48 horas naqueles pacientes com disfunção renal e naqueles que vão fazer exame de contraste. Anticoagulantes. A recomendação do AJA é que os AINES não devem ser feitos concomitantes com anticoagulante, eles são completamente contraindicados, especialmente se você for fazer uma
uma cirurgia, uma anestesia de bloqueio regional. Em 2015, ele recomendou que o procedimento de alto risco, os ARNs devem ser descontinuados por pelo menos 24 horas se forem ARNs do tipo diclofenaco, ibuprofeno, e se for do tipo piroxicam, até 10 dias. Anticoagulantes e punção do neuroeixo é um tema que o anestesista precisa dominar, tá? Eu não vou falar toda a tabela, vou dar uma ideia para vocês aqui. Por exemplo, a heparina não fracionada, em relação à dose terapêutica EV ou subcutânea, o intervalo mínimo entre a punção neuroeixo e a inserção do catéter peridural, o início da terapia é 24 horas após a inserção do catéter peridural, intervalo mínimo para remoção do catéter e reinício é de 6 a 8 horas. E aqui eu coloquei duas tabelas para vocês decorarem, lerem, porque é um tema que vai ser recorrente. E às vezes a gente se depara com situações que a gente não lembra. Esse anticoagulante eu não sei quanto tempo que deve ser retirado ou não. Então, para isso, a gente tem um aplicativo bem interessante, que é esse aqui. É um aplicativo que ele te mostra o anticoagulante. Você clica nele e ele te dá uma ideia. Pode baixar aí no iPhone, no Android, e vai ajudar bastante na hora de decidir entre uma punção do neuroeixo e a reintrodução de anticoagulação. Medicamentos em uso. Considerando a possibilidade de interação medicamentosa e efeitos adversos, é preciso avaliar se os pacientes estão usando ou não fitoterápicos. Ele tem o alho, ginseng e ginkgo biloba. A gente sabe que eles afetam bastante. O alho inibe a agregação plaquetária e estimula a fibrinólise. O tempo para cessar o efeito até 7 dias. Ginseng aumenta o tempo de protombina parcial ativado, também pode inibir o efeito anticoagulante da varfarina. O tempo para cessar o efeito é 24 horas. Ginkgo biloba inibe o fator de ativação plaquetária, podendo ter efeito na coagulação, principalmente em paciente recebendo medicação anticoagulante, e o tempo para cessar esse efeito é até 36 horas. Em relação aos medicamentos de ação sobre o sistema nervoso central, antidepressivo, antipsicóticos, antiepiléticos, benzodiazepínicos, deve ser mantido até o dia do procedimento cirúrgico. Uma exceção aqui são os inibidores da monoaminooxidase. A decisão de manter, suspender ou substituir deve ser feita em conjunto com o psiquiatra que prescreveu a medicação. Analgésicos não opioides, opioides e coadjuvantes. Manter até o dia da cirurgia para evitar síndrome de abstinência. É sabido que o uso crônico de opioides antes da cirurgia está associado ao aumento desse consumo de analgésico no período pós-operatório e devemos ficar atentos a isso. Outras medicações para asma, hipertireoidismo, miastenia, antirretrovirais e corticoides não devem ser suspensos. Em relação aos exames pré-operatórios, geralmente o paciente ASA 1, abaixo de 60 anos, não vai precisar de exame pré-operatório. O paciente ASA 1, acima de 60 anos, a gente vai avaliar qual tipo de cirurgia que ele vai fazer, se é de risco baixo, intermediário ou risco alto, e vamos decidir quais são os melhores exames para ele. Por exemplo, radiografia de tórax. Um paciente ASA 1, acima de 60 anos, vai fazer, por exemplo, uma cirurgia vascular. Paciente com risco alto, um ASA 2 ou maior que 2, com fatores de risco. O hemograma, considerar um ASA 1 acima de 60 anos, um ASA maior ou igual a 2 em cirurgia de risco moderado, alto, e sempre solicitar no risco alto. Coagulograma, ASA maior ou igual a 2 ou com fatores de risco, e de acordo com o risco cirúrgico e nos extremos de idade, sódio, potássio, função renal, considerar no ASA 1, idade acima de 60 anos e risco moderado. E ASA 2 ou maior que ASA 2 com fatores de risco. Glicemia, nos pacientes de alto risco submetidos a cirurgia de grande porte, ortopédicas ou vasculares. Urina tipo 1, em procedimentos urológicos, ou se o paciente já tem uma ITU presente. E teste de gravidez, ofertar para todos os pacientes em idade fértil em que o resultado pode interferir na conduta tanto do cirurgião quanto do anestesista.
Os exames pré-operatórios de avaliação cardiovascular, é importante lembrar que eletrocardiograma é indicado em pacientes com doença coronariana ou outra doença cardíaca a serem submetidos a cirurgia de moderado a alto risco. Ele pode ser considerado em pacientes assintomáticos com fatores de riscos a serem submetidos a cirurgias de baixo risco. Pacientes assintomáticos sem fatores de risco, com idade maior que 65 anos, a serem submetidos a cirurgia de moderado e alto risco. E não é recomendado em pacientes assintomáticos sem fatores de risco a serem submetidos a cirurgia de baixo risco. O risco intraoperatório, a gente tem o estado físico, que é o ASA, que é bem conhecido por todos, tá? Ele vai de 1 até 6, sendo o 1 um paciente sadio, sem alterações orgânicas, o 5 já é um paciente moribundo, que não é esperado sobreviver à cirurgia, o paciente sem cirurgia, perdão, o paciente 6 é o paciente que é doador de órgão, o paciente que vai para a captação, esse ASA está relacionado com a mortalidade intraoperatória. Existe uma estratificação de risco, como eu falei, alto, intermediário e baixo, por exemplo, o risco mais alto estão nas cirurgias vasculares, aórticas, cirurgias de urgência e emergência. O risco mais baixo é aqueles procedimentos endoscópicos, procedimentos mais superficiais, cirurgia de catarata. E existe aqui, mais uma vez, uma calculadora que eu deixei para vocês. Aqui está o link, tá? Para avaliar, estratificar esse risco. E nós temos aí a terceira diretriz de avaliação cardiovascular perioperatória da Sociedade Brasileira de Cardiologia. São 115 páginas, se eu não me engano, que vocês podem ler, que tem detalhado avaliação paciente cardiológico em cirurgias não cardíacas, em cirurgias cardíacas, paciente com marca-passo, pacientes mais diversos possíveis para a gente conseguir ajustar a nossa conduta anestésica. Informações para o paciente. Fornecer as informações adequadas reduz o nível de ansiedade do paciente, aumenta o grau de satisfação e adesão a tratamentos, instrução pré-operatória. Sempre ofereça as informações que o paciente deseja saber. Geralmente o paciente quer saber que tipo de anestesia vai ser feita, o que pode ser feito. Trazer o consentimento informado. Todos os pacientes têm direito a saber sobre como será o ato anestésico, entender os riscos e benefícios do procedimento. Em relação ao jejum, o jejum pré-operatório ele não deve ser prolongado. Para a maioria dos pacientes candidatos a procedimentos eletivos, recomenda-se jejum de sólidos de 6 a 8 horas antes da indução anestésica. Pode-se também oferecer um líquido contendo carboidratos, que deve ser ingerido até 2 horas antes da anestesia, exceto para aqueles pacientes que já têm retardo de esvaziamento esofágico ou gástrico, ou em procedimentos de emergência. Existe um projeto que surgiu em 2005, o projeto Acerto, que é um projeto de aceleração de recuperação total pós-operatória, que iniciou o primeiro programa em território nacional, que deu destaque para a importância da nutrição na recuperação do paciente. E evidências científicas apontam que projetos como o Acerto reduzem realmente as complicações pós-operatórias e diminuem o tempo de internação hospitalar. Então, existe esse benefício de abreviar o jejum pré-operatório, ele aumenta as reservas de glicogênio hepático, melhora o balanço nitrogenado, melhora a resistência periférica à insulina, atenua a resposta oxidativa, diminui citocinas inflamatórias, melhora a resposta metabólica, menos catabolismo, níveis mais favoráveis de glicose e insulina, melhora a oxidação de glicose também. O jejum na pediatria. Eu trouxe aqui uma tabela que é do Hospital Infantil Sabará, que é um dos que mais fazem anestesia pediátrica aqui em São Paulo, tá? Então, aqui é bem interessante. Por exemplo, em relação ao alimento ingerido, líquido sem resíduos, quantidade máxima de 100 ml de água, chá, sem açúcar. Lembrando que o suco oferecido para a criança sempre tem que ser diluído, 50 ml do suco, 50 ml de água. E, em hipótese nenhuma, você vai ofertar nenhuma bebida à base de soja e nem de água de coco. Se você oferecer líquido sem resíduo, até 2 horas do procedimento está ok. Leite materno. Lembrar que esse leite materno tem que ser alimentação exclusiva. Então, não pode ser complementado com absolutamente nada, com nenhuma fórmula infantil.
Você pode fazer até 4 horas antes do procedimento. Leite animal, artificial ou fórmula. Não pode adicionar engrossantes, tipo mucilon, mingau, essas coisas, tá? Até 6 horas do procedimento, ok. Uma refeição leve, que é o lanche, por exemplo, 2 biscoitos Maria, maisena, polvilho, até 6 horas do procedimento. E a refeição completa, ou dieta interal, ou via gastrostomia, que é a refeição consumida habitualmente, como café da manhã, almoço e jantar, 8 horas antes do procedimento. No planejamento anestésico, é preciso fornecer informações detalhadas à paciente sobre a continuação ou suspensão do uso de medicação, avaliar se o paciente tem risco aumentado para TEP, aspiração pulmonar do conteúdo gástrico, náuseas e vômitos pós-operatório, realizar um preparo psicológico e farmacológico do paciente. É isso, pessoal. Trouxe o máximo possível resumido aqui a avaliação pré-anestésica. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, podem depois fazer perguntas para a gente conseguir ajudá-los, tá? Obrigada.